Candidato, a gente, né, ainda tenta entender o que aconteceu em Porto Alegre. Queria muito saber, na sua análise, né, essa tragédia que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, mas o foco agora em Porto Alegre, ela poderia ser evitada de alguma maneira? O senhor hoje, com um pouco mais já de tempo, desde o início dessa tragédia, o que o senhor tem de análise? Houve algum tipo de negligência por parte da prefeitura ou do governo do estado? Como é que o senhor tem analisado quem são os responsáveis, se é que existem responsáveis pelo que Porto Alegre está vivendo? Nós estamos passando por um período realmente que eu nunca tinha, ninguém no Rio Grande do Sul tinha vivenciado, né? Uma catástrofe, uma mega catástrofe que acabou atingindo Porto Alegre em cheio, né? E eu acho que está muito clara essa questão, né? Porto Alegre tem um sistema que foi concebido no século passado, né? Um sistema que tem aí mais de 70 anos, praticamente 80 anos, né? Ele foi idealizado depois da enchente de 41, mas ele foi construído na década de 70, né? E que tem a dimensão para suportar uma elevação do Guaíba até 6 metros. E nós não chegamos nem perto disso. Nós chegamos a 5 metros e 30, 5 metros e 50, conforme são os institutos e a forma de medição dessa elevação, nós chegamos a essa cota. Nós não chegamos à cota que ele foi dimensionado para suportar. Então, isso demonstra claramente, e eu estou falando sob o ponto de vista técnico, não estou falando sob o ponto de vista político, a gente escuta os arquitetos, os engenheiros da cidade e principalmente os nossos valorosos servidores públicos do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, de que houve uma precarização do serviço do departamento ao longo destas duas últimas gestões da Prefeitura de Porto Alegre. Isso foi mais flagrante no sentido de fazer com que esse departamento, inclusive, valesse menos, para possibilitar a sua venda, já nem chamo de venda, chamo de entrega, né? E com isso a cidade, só que nessa gestão não esperava que isso realmente fosse acontecer. Para vocês terem uma ideia, 2023, para melhoria do sistema de proteção contra enchente, foi aplicado R$ 0. R$ 0. Das 20 casas de bomba que tem, mais de 10 não funcionaram. O sistema ele engloba casas de bombas, diques, são 68 quilômetros de alguma forma de diques de proteção. Alguns deles romperam. Então, isso mostra que a prefeitura negligenciou o cuidado com o sistema de proteção da cidade. E negligenciou propositalmente. E isso realmente acabou fazendo com que nós tivéssemos uma grande tragédia na cidade e que nós não precisaríamos ter tido. Bairros como o Menino Deus, que fica numa região mais central, Cidade Baixa, que fica numa região mais central, que nunca foram alagados desta forma, as pessoas sofreram perdas muito grandes. Bairros outros mais periféricos, mais vulneráveis, tiveram rompimento de dique, né? Então, realmente, houve negligência, pelo menos das duas últimas gestões. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, por exemplo, também nós tivemos 0% e R$ 0 em investimento de melhorias do sistema de proteção contra enchente, que é na outra gestão. Então, isso não é uma situação de hoje, né? Isso é uma situação que vem ocorrendo, infelizmente, com o nosso Departamento Municipal de Água do Esgoto, ao longo, pelo menos, destas duas ou três últimas E gestões. quando o senhor fala que houve sim negligência, pelo menos dessas duas últimas gestões, o senhor acha que tem que ter responsabilização? O atual prefeito, por exemplo, tem que responder a isso na sua análise?
Eu acho que ele vai responder politicamente a isso, né? É claro Mas além de que politicamente, né, o candidato, além de politicamente. eu acho que se ele atuou dolosamente para que isso ocorresse, ele precisa sim ser responsabilizado. O administrador público que atua dolosamente, se for comprovado que dolosamente, propositalmente, ele contribuiu para que essa situação acometesse os porto-alegrenses, ele precisa ser responsabilizado sim. Né? Mas é importante também que a gente não fique só olhando para o que aconteceu, para que a gente possa ter sim uma perspectiva de futuro. A gente precisa avançar na solução do problema. As pessoas estão aqui hoje preocupadas, muito preocupadas. Cai uma chuva na cidade ou ocorre o vento sul, que a gente chama aqui no Guaíba, que acaba fazendo com que a água fique represada na Lagoa dos Patos e acaba aumentando esse nível do Guaíba, já causa pânico em diversas comunidades. Então, o que as pessoas esperam muito de nós é soluções, encaminhamentos, né? Pensamento de como nós vamos proceder daqui para frente. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico. Mas sim, se ele atuou dolosamente, se ele atuou descuidadamente, ele precisa sim ser responsabilizado.